Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, eu sou Cris de Pascoal, bem-vindos ao Conexão X. E hoje pessoal, eu vou falar das chaves de invocação de Salomão. É muito interessante esse livro de Salomão. Bom, hoje eu vou falar sobre um dos livros mais fascinantes e enigmáticos, o livro de Salomão e suas invocações. O livro de Salomão, também conhecido como o livro dos Provérbios ou Eclesiastes, é uma coleção de ensinamentos, conselhos e reflexões sobre a vida e a sabedoria. Escrito pelo rei Salomão, considerado um dos homens mais sábios da história, o livro contém uma sabedoria prática e atemporal, que tem inspirado pessoas por milhares de anos. Mas hoje, vamos nos concentrar nas invocações de Salomão, que são um conjunto de fórmulas mágicas e rituais que, segundo a tradição, foram usados pelo rei para invocar e controlar espíritos e demônios. Embora algumas pessoas possam se sentir desconfortáveis com a ideia de usar magia e invocar espíritos, acredito que há muito a ser aprendido com as invocações de Salomão, mesmo que você não acredite na existência de seres sobrenaturais. As invocações de Salomão são ricas em simbolismos e significados, e cada uma delas é uma expressão da natureza, da sabedoria do rei e contém uma lição importante para quem deseja compreender a mente e o mundo que nos envolve. Por exemplo, a invocação do espírito do Baal pode nos ensinar sobre a importância de enfrentar nossos medos e desafios, enquanto a invocação do espírito Bel-Pergor pode nos alertar sobre os perigos da ganância e do materialismo. Além disso, as invocações de Salomão nos lembram da conexão entre a mente e o mundo que nos rodeia. Quando invocamos um espírito, sentimos uma força que já existe em nós mesmos. Ao controlar e direcionar essas forças, podemos nos tornar mestres de nossas próprias vidas e criar o futuro que desejamos. Claro, é importante lembrar que as invocações de Salomão não são apenas uma brincadeira de criança. Elas devem ser realizadas com cuidado e respeito, e apenas por aqueles que têm experiência e conhecimento suficientes para fazê-lo. Mas para aqueles que estão dispostos a explorar a sabedoria do livro de Salomão e suas invocações, há muito a ser descoberto e aprendido. Eu espero que esta pauta forneça a todos um vislumbre da fascinante tradição das invocações de Salomão e da sabedoria atemporal contida em seu livro. Para quem não sabe ainda, Salomão foi o rei que representou o governo no século X a.C. Ele é conhecido por ser um dos reis mais sábios e ricos da história, tendo construído o Templo de Jerusalém e estabelecido um império próspero e poderoso. Segundo a tradição judaica, Salomão também era um mago e possuía grande conhecimento sobre a natureza e as forças ocultas do universo. Dizem que ele era capaz de controlar espíritos e demônios, usando fórmulas mágicas e rituais conhecidas como as invocações de Salomão. Essas invocações foram transmitidas de geração em geração e eventualmente foram compiladas em um livro chamado As Chaves de Salomão, que se tornou uma referência para muitos estudiosos da magia e também da espiritualidade. As invocações de Salomão são compostas de símbolos e fórmulas mágicas que, quando combinadas em um ritual específico, são capazes de invocar espíritos e daimons. Cada espírito tem um propósito específico e pode ser usado para ajudar ou prejudicar uma pessoa, dependendo de como é invocado e controlado. Embora algumas pessoas possam associar as invocações de Salomão à prática do satanismo ou da magia negra, é importante lembrar que essas invocações têm raízes na tradição judaica e foram usadas por muitos estudiosos e praticantes religiosos ao longo dos séculos. Além disso, as invocações de Salomão são muito mais do que apenas fórmulas mágicas. Elas contêm uma sabedoria profunda e simbolismo que pode ajudar uma pessoa a compreender a natureza humana e o universo ao seu redor. Cada invocação é uma expressão da sabedoria e do conhecimento de Salomão e contém uma lição importante que pode ser aplicado na vida diária. No entanto, é importante lembrar que as invocações de Salomão não são brincadeira e devem ser usadas com cuidado e extremo respeito. Ela só deve ser realizada por pessoas que têm experiência e conhecimentos suficientes
e nunca devem ser usados para prejudicar outra pessoa. É uma tradição fascinante e rica em simbolismos e significados, mas que deve ser abordado com seriedade e responsabilidade. Pelas pesquisas que fiz, devo corrigir uma possível confusão que possa ter ocorrido pela mente humana. Salomão nunca veio ao Brasil, pessoal, e não existe nenhuma história ou lenda que sugere isso. Salomão é uma figura histórica e religiosa importante para o povo judeu e para a cultura ocidental em geral, mas não há registro de que ele tenha visitado a América do Sul, nem que tenha mencionado o Brasil como a terra prometida, como alguns livros falam. A expressão terra prometida, pessoal, é frequentemente usada para se referir à terra de Israel, que foi prometida a Abraão e aos seus descendentes na Bíblia. O Brasil, por outro lado, é um país que surgiu muito depois dos tempos bíblicos e tem uma história e cultura própria que são distintos daqueles do Oriente Médio. Bem, é importante lembrar também que muitas vezes existem lendas e histórias fictícias que são espalhadas pela internet e por outras fontes. E é sempre importante verificar as informações com fontes sérias, antes de divulgar. As invocações de Salomão são um conjunto de fórmulas mágicas e rituais que, segundo a tradição, foram compiladas pelo próprio rei Salomão. Essas invocações são usadas para invocar espíritos e daimons para obter conhecimento, poder ou ajuda em situações difíceis. As invocações de Salomão, pessoal, geralmente envolvem a combinação de símbolos e nomes mágicos que são escritos em um círculo mágico ou em um objeto de poder, como uma varinha ou um amuleto. O ritual é acompanhado de orações, meditações e outras práticas espirituais que ajudam a estabelecer um estado de concentração e conexão com o mundo espiritual. O filme Harry Potter faz uma pequena abordagem, sobre essas invocações. Algumas das invocações de Salomão, mais conhecidas, incluem o Pentáculo de Salomão, um símbolo mágico que representa a conexão do homem com o divino e é usado para a proteção e para atrair a ajuda de anjos e espíritos benéficos. A invocação dos 7 espíritos sagrados é uma invocação que chama 7 espíritos sagrados para ajudar em situações difíceis. E cada espírito, pessoal, é associado a uma virtude ou qualidade positiva, como sabedoria, amor, força ou justiça. Tem também a invocação do Rei dos Espíritos, uma invocação que chama o Rei dos Espíritos para ajudar a obter conhecimento e sabedoria. Essa invocação, pessoal, é considerada muito poderosa e deve ser realizada com grande cuidado e respeito. Tem a invocação dos Espíritos de Marte. Esta é uma invocação que chama os Espíritos de Marte para ajudar em situações de conflito, guerra ou violência. Essa invocação é considerada útil para lidar com inimigos ou para proteger a si mesmo ou a um ente querido. Existe também uma invocação dos Espíritos de Saturno, uma invocação que chama os Espíritos de Saturno para ajudar na meditação e na obtenção de conhecimento profundo. Essa invocação é considerada útil para lidar com questões espirituais e para obter insights sobre a vida e a existência. Bem, pessoal, é importante lembrar que as invocações de Salomão, elas não são brincadeiras. E elas devem ser sempre usadas com grande cuidado, respeito e conhecimento. É recomendado que elas sejam realizadas apenas por pessoas que têm experiência e conhecimentos metafísicos suficientes e que sigam todas as recomendações e instruções necessárias para garantir a segurança e o sucesso do ritual. Também é importante saber que a maioria das práticas e rituais que são atribuídos a ele não tem evidência histórica e podem variar muito dependendo da fonte. Bem, pessoal, essas são algumas das chaves de Salomão. Tem a chave menor de Salomão e é dividida em 5 capítulos, cada um dos quais contém uma série de fórmulas mágicas, orações e invocações para convocar espíritos e também daimons. O objetivo desses rituais é obter poder, conhecimento, mas também existem invocações para proteção, cura e amor. O livro descreve também a preparação do círculo mágico, o uso do pentagrama, o uso do anel mágico, entre outros instrumentos. A chave maior de Salomão, pessoal, é dividida em 2 livros e contém o anel,
o Pentáculo de Salomão, o Selo de Sal, o Livro dos Espíritos, e este livro dos Espíritos contém uma série de informações. E tem o livro de Raziel. Este é um livro que contém uma série de instruções e conhecimentos mágicos. E segundo a tradição, foi entregue ao profeta Raziel por um anjo e contém informações muito claras sobre astrologia, magia, medicina e outras ciências ocultas. Cabe destacar que a segurança e a origem desses textos, são objetos de debate e controvérsia. E suas interpretações e uso devem ser feitos sempre com muita responsabilidade. É importante lembrar que as práticas mágicas podem ter consequências inesperadas e que, em muitos casos, é recomendável procurar orientação de um metafísico qualificado ou de um grupo de estudo sério e também responsável. Os livros associados à Chave de Salomão contêm uma variedade de conteúdos relacionados à magia, invocações e espiritualidade. Eu vou falar apenas um resumo dos principais temas e conteúdos encontrados nesses livros aí, que eu pesquisei. A Chave Menor de Salomão é dividida em 5 capítulos, que abrangem uma variedade de práticas mágicas. Os capítulos são Goetia, é um capítulo que descreve uma série de invocações e rituais para convocar 72 demônios, também conhecidos como espíritos goéticos, e cada demônio tem seu próprio selo, sigilo e atributos mágicos. Tem a Teurgia Goetia. Esse capítulo, pessoal, descreve invocações para convocar espíritos benevolentes, como anjos e arcanjos. Também contém instruções sobre como construir um círculo mágico e outros instrumentos mágicos. Tem também a Paulina. Este capítulo descreve invocações para os espíritos dos planetas e das estrelas. Também inclui informações sobre astrologia e correspondência dos planetas com as horas do dia. Tem o capítulo de Almadel, que descreve uma série de práticas mágicas que servem para obter conhecimento e poder. O foco é na invocação de espíritos benéficos que podem fornecer orientação e ensinamentos. Tem o capítulo de Notória. Este capítulo descreve uma série de orações e invocações para obter conhecimento e compreensão. E é considerado uma forma de magia cerimonial e é baseado em práticas judaicas cristãs. Aí nós temos a Chave Maior de Salomão. Esse conjunto de livros contém uma série de instruções e invocações para convocar espíritos e anjos. O livro número 1 é dedicado à invocação dos espíritos do ar, da terra, do fogo e da água. Enquanto o livro número 2 descreve a criação de talismãs, amuletos e outros objetos mágicos para fins específicos. O Anel de Salomão, esse talismã é considerado um símbolo de proteção e de poder. É escrito com o nome de Deus e outros nomes sagrados, e ele é usado como um amuleto poderoso. O Pentáculo de Salomão, este é o outro talismã mágico que é usado para proteção e poder. O pentáculo, pessoal, é um símbolo mágico que representa a conexão do homem com o divino. E o Selo de Salomão, esse é um talismã mágico que é usado para proteção e poder. O selo é composto por 2 triângulos sobrepostos que representam a conexão do homem com o divino e a união dos opostos. O Livro dos Espíritos, este livro, pessoal, contém uma série de invocações e orações para convocar espíritos e daimons, bem como instruções sobre como criar um círculo mágico e usar outros instrumentos. Temos também aí o Livro de Raziel. Este é um livro que contém uma série de instruções e conhecimentos mágicos. Segundo a tradição, foi entregue ao profeta Raziel por um anjo e contém informações sobre astrologia e cosmologia. Bom, os livros da Chave de Salomão contêm uma rica tradição de conhecimento mágico e práticas ocultas que podem ser estudadas e aplicadas somente por aqueles que estão interessados em explorar as dimensões mais profundas da existência humana. Alguns recursos que podem ser aprendidos a partir do estudo desses livros todos incluem a criação e uso de ferramentas mágicas, como círculos mágicos, como citei, talismãs e selos, invocação e evocação de espíritos e demônios para obter conhecimento e poder.
práticas para proteção contra influências negativas e espíritos malignos, e o uso da astrologia e outras ciências ocultas para compreender os padrões de existência e influências cósmicas. Bem, pessoal, em toda essa pesquisa, foi importante notar que a prática dessas técnicas exige habilidade, conhecimento e cuidado para evitar efeitos negativos e perigosos. O estudo desses livros pode ser útil para aqueles que buscam aprender sobre a tradição oculta, a magia e a história da humanidade. Então, pessoal, autoconhecimento é importante para a gente fazer uma conexão como esta. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Porque senão a gente entra num terreno muito perigoso mexendo com essas coisas. Pessoal, gratidão por vocês estarem comigo. Peço que vocês dêem um like no canal, que vocês compartilhem este vídeo. E eu estou fazendo um estudo de vários livros interessantes da humanidade para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. Até o próximo Conexão X. Vem comigo nessa jornada.